Olá, gente. Então é com uma satisfação imensa em que eu me encontro aqui participando desse evento fantástico promovido pela Embaixada da Índia em celebração ao Ayurveda Day, ao Dia do Ayurveda. E eu me encontro justamente nesse momento agora em viagem à Índia com um grupo de estudantes brasileiros que estão aqui a fim de se aprofundarem em Ayurveda. A nossa proposta com o Instituto Eurinide é justamente a gente promover um amadurecimento em relação ao Ayurveda no Brasil, ou seja, contribuir com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, né? E nada melhor do que nós estarmos aqui travando contato diretamente com as fontes, né? Nós somos colaboradores de dois grandes hospitais de Ayurveda na Índia. Um é o Chakrapani Ayurveda Research Center, né? Que fica na cidade de Jaipur, e o outro é o Chakrapani Ayurveda, o outro é o Chauhan Ayurveda Hospital, com o qual nós temos uma relação bastante íntima. O diretor do Chauhan Ayurveda Hospital é também o presidente do Instituto Ayurveda. Ele divide a gestão do nosso instituto com a gente. E aí é uma alegria muito grande, de fato, a gente poder transmitir essa mensagem pelo Dia do Ayurveda aqui da Índia, né? Em um momento que nós estamos aqui trabalhando em um hospital de Ayurveda, em um momento que eu me conecto com os hospitais com os quais eu já colaboro há algum tempo. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental a partir da perspectiva do Ayurveda. Eu vou dividir essa conversa aqui com o Dr. Thales Machado, que é médico generalista e se encontra lá no Brasil. E, para quem não me conhece, eu sou o Fábio Goulart, diretor do Instituto Ayurveda, nesse momento trabalhando também pelo Colégio Brasileiro de Ciência do Ayurveda, que associa diversos pesquisadores de todo o Brasil que estão dispostos a trabalhar pelo Ayurveda no nosso país dentro do âmbito acadêmico e de dentro da esfera acadêmica para a comunidade em geral, dialogando também com instituições da Índia. Bom, para a gente poder falar sobre saúde mental, né, primeiramente eu quero dizer para vocês que os transtornos mentais eles vão ser divididos em transtornos leves, moderados e graves. O Ayurveda ele pode atuar nessas três dimensões, nessas três categorias. Nos transtornos leves, ele é capaz de reintegrar a saúde do paciente com o seu arsenal terapêutico. Aí nós estamos falando desde terapias manuais, são terapias que são descritas em textos bastante antigos, né, milenares, e também o uso de plantas medicinais no tratamento desse paciente. Nos casos moderados, o Ayurveda também pode ajudar e pode reintegrar a saúde de um paciente. Então, é possível se tratar um paciente, é óbvio que esse paciente vai trabalhar no Brasil de uma forma integrativa. Ele vai estar sendo acompanhado também pelo psiquiatra dele, né? E nós vamos atuar de forma integrativa. E alguns psiquiatras, eles já abraçam a fitoterapia. Eles já sabem que medicamentos fitoterápicos são bastante eficazes no tratamento de transtornos mentais, né? E nos casos graves, nós vamos trabalhar de maneira coadjuvante. O paciente ele vai passar pelo tratamento dele convencional, né, através da alopatia, e nós vamos oferecer um apoio a esse paciente, até mesmo porque todo psiquiatra, né, ele quer ver o paciente se livrando logo das drogas sintéticas que acabam gerando efeitos colaterais que não são nada agradáveis, né? E aí é nesse momento que podemos entrar, nesse momento que entra o Ayurveda, nós podemos ajudar essas pessoas a passarem por uma espécie de uma ponte, né? Em alguns casos, né? Tem casos em que essas pessoas vão precisar utilizar os fármacos sintéticos por um longo tempo ou até mesmo por toda a vida, né? Mas aqueles casos que o psiquiatra prevê que o paciente ele pode passar por um desmame e ele possa independer desses fármacos sintéticos em algum momento da vida dele, é muito necessário que haja um sistema complementar
que apoia o paciente nesse caminho. E aí o Ayurveda ele é muito eficiente e muito bem quisto nesse momento. Então, trabalhando com o Ayurveda com responsabilidade, nós podemos, de fato, auxiliar muito ao paciente, tanto no sentido profilático, protegendo, prevenindo esses transtornos que são cada vez mais comuns, através de uma ação paliativa, pacificando os sintomas já manifestados, né? Abrandando o transtorno em si, ajudando esse paciente aos pouquinhos a reintegrar o seu estado de saúde mental, ou até mesmo de maneira curativa, realmente possibilitando que o paciente possa restabelecer o seu estado de saúde mental, né? Em relação aos fitoterápicos ou medicamentos fitoterápicos, um profissional de Ayurveda no Brasil, a formação de Ayurveda no Brasil quase sempre é uma formação livre ou através de uma pós-graduação que vai oferecer uma especialização ao estudante de Ayurveda, futuro profissional de Ayurveda, né? E aí nós temos duas categorias de profissionais. Nós temos o profissional que ele é um prescritor, porque ele já tem uma outra formação na área da saúde, que permite a prescrição, e esse profissional vai poder atuar com medicamentos fitoterápicos, que inclusive existem, esses medicamentos eles são mencionados nos mais atuais tratados de farmacologia. Digo isso para vocês porque eu me encontro terminando agora a graduação em farmacologia e com especialização, eu venho me capacitado, na verdade, né, em farmácia clínica, com foco em dispensação de medicamentos fitoterápicos. Então, eu posso dizer para vocês, com bastante segurança, que há uma série de fármacos fitoterápicos com os mesmíssimos mecanismos de ação que os fármacos sintéticos, porém com pouco ou nenhum efeito colateral. Também digo para vocês que há muito pouco acesso ao conhecimento sobre a fitoterapia, por parte dos profissionais de saúde, inclusive. E aí eu aproveito para convidá-los a conhecer a fitoterapia, a conhecer profundamente o uso, a aplicação farmacológica, a farmacologia de cada um dos fitoterápicos. Existem excelentes cursos nesse sentido que vão capacitá-los para que vocês possam fazer o uso desses medicamentos que vão poupar os pacientes de vocês de muitos tropeços por aí, né? Então, na verdade, esses fármacos, né, cada vez mais aceitos, eles consistem em um passo, a um adiantamento em relação à farmacologia no nosso país e no mundo. Mas, na verdade, esse já é um tema que faz parte do Ayurveda há milhares de anos, né? O Ayurveda ele tem aquilo que ele chama de Dravya Guna Vijnana ou Baishadya Kalpana, que compõe aí a matéria médica do Ayurveda, farmacognosia, e que é óbvio que isso vai passar por uma releitura moderna, digamos assim, através da especialidade de cada um dos profissionais de saúde. Uma outra categoria de profissionais de Ayurveda no Brasil são aqueles terapeutas Ayurveda que se formam através dos cursos livres. Esses, eles não vão prescrever, mas eles vão sim orientar. Eles vão orientar a aplicação de terapias manuais do Ayurveda a fim de se tratar a esfera mental de um paciente, de reequilibrá-lo nesse sentido. Assim como eles podem orientar também o uso de drogas vegetais que a Anvisa libera, né? Então, a droga vegetal é a planta medicinal, seca ou fresca, né? E que pode ser aplicada de diferentes maneiras. O importante é se ter conhecimento sobre os diversos aspectos que se usa, que envolvem o uso de uma droga vegetal, para a gente poder fazer essa aplicação com segurança. Tá? Bom, então eu trouxe duas grandes notícias para vocês, né? O profissional de Ayurveda ele pode fazer um uso seguro, baseado em literatura técnico-científica e evidências clínicas em relação às plantas medicinais. As mesmas plantas medicinais que fazem parte do arsenal terapêutico do Ayurveda. E isso para tratar também a saúde mental de um paciente. Como o Ayurveda pensa, né, a saúde mental? Eu vou ser bem sintético, uma vez que eu vou dividir essa nossa conversa aqui com o Dr. Tales também. O Ayurveda,
ele chama de Asatmya Yoga Indriyartha, o uso inadequado dos sentidos, quando nós nos expusemos os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, é deles que eu falo, a estímulos estressores. Pensem bem, boa parte dos transtornos que acometem a população de uma forma geral se devem ao uso excessivo dos sentidos, né? São situações ligadas ao estresse social e assim por diante, né? É claro que existem transtornos que têm quadros bem específicos que não se relacionam exatamente com esses, né? Tem desequilíbrios químicos e assim por diante. Mas vamos falar aqui de uma fatia gorda, de uma fatia grande de transtornos que acometem a população mundial e brasileira, que tem uma relação com o estresse social, ou seja, condições sociais que geram pressão, que geram angústia e coisas do gênero, ou mesmo estresse proveniente do excesso de trabalho ou excesso de uso dos sentidos. O Ayurveda vai explicar que existem 2 formas inadequadas de nós utilizarmos os sentidos. Hina Yoga Indriyartha, que significa o pouco uso dos sentidos, o pouco estímulo sensorial. Então pense, uma criança quando ela nasce, para ela poder se desenvolver, ela precisa de estímulos sensoriais. Mas na vida adulta, a gente também precisa. Então pense nas doenças degenerativas associadas ao desuso dos estímulos cognitivos, sensoriais, exemplo, o mal de Alzheimer. Mas vamos falar agora do uso excessivo dos sentidos. Ati Yoga Indriyartha, é assim que os samhitas, que os textos clássicos do Ayurveda abordam o uso excessivo dos sentidos. Então, excesso de barulho, excesso de luminosidade, de estímulos visuais, de estímulos digitais, eles podem ser estressores e podem gerar, deflagrar quadros de ansiedade e até mesmo depressão. O Ayurveda já fala sobre isso há milhares de anos. Agora, vou dar a deixa para o Dr. Thales Machado, para ele continuar essa aula, e depois eu volto a falar com vocês para trazer aí o desfecho sobre essa nossa conversa sobre saúde mental através do Ayurveda. Olá, gente. Meu nome é Thales. Para quem não me conhece, eu sou médico, sou praticante de Ayurveda. Estou aqui para vocês para falar um pouco sobre saúde mental. Então, eu vou bem direto ao ponto mesmo. Qual é a principal característica da saúde mental que a gente, enquanto terapeuta, vai ver frequentemente entre os nossos pacientes? O principal, ao meu ver, vão ser os transtornos de ansiedade. Mas tem-se também com bastante frequência os transtornos de humor, em especial a depressão. O que eu acho que é importantíssimo do terapeuta ele tem em mente para conseguir abordar bem o transtorno de ansiedade de forma assertiva e conseguir compreender esse transtorno. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que os transtornos de ansiedade estão relacionados a agravamentos de Vata Dosha. E o que seria Vata Dosha a título de elemento? Seriam o elemento ar e o elemento Akasha. Então é importante a gente ter esse entendimento para a gente ver que a pessoa ela vai ter para a gente entender que o pensamento é algo sutil, as emoções são sutis, são subjetivas, são essas coisas, esses gunas que fazem com que esses transtornos sejam encaixados nessa questão de Vata Dosha, que é a parte sutil da nossa vida, é a parte emocional e mental. E aí é importante para a gente poder pensar o seguinte: na clínica médica da Ayurveda, digamos assim, que é tratada por Vagbata, Vagbata explica uma coisa bem simples, que é importante para o tratamento, para o paciente obter saúde, que a gente equilibre o Agni dele. Então, como que Vagbata explica isso? Que se você está com um Agni fraco, você vai ingerir um alimento, você não vai digerir esse alimento não digerido vai produzir amas, essas amas vão obstruir os tecidos, obstruindo os tecidos vai produzir as doenças. É isso que Vagbata explica. E a gente consegue compreender isso do ponto de vista psíquico-emocional. Nós temos um Agni mental, que está muito relacionado ao subdosha de Pitta Dosha, chamado Sadakapita, que tem a sua sede no ponto entre as sobrancelhas e no precórdio, no coração. Porque está relacionado à relação do coração e da mente. Ou seja, é um Agni mental emocional. Melhor, emocional, mental.
E aí é importante a gente entender isso por quê? Porque, da mesma forma que o nosso corpo tem um limite, uma capacidade para digerir certas coisas, e da mesma forma como a gente recebe orientações a respeito da nossa alimentação, quais são as orientações que o Ayurveda ensina para a gente? Ensina que a gente tem que ter uma combinação boa de alimentos no prato, para que a gente não cometa o Viruddhara, que são as demais combinações de alimento, que a gente deve se alimentar nos horários corretos, que a gente tem que se alimentar com o intervalo correto entre as refeições, que a gente tem que comer a quantidade certa de alimento, as quantidades certas naqueles períodos, que a gente tem que comer num horário correto no dia, que na noite é mais interessante uma alimentação mais leve e pastosa, no dia, do meio-dia, quando o Agni está forte, no horário do Pita, é interessante você comer aquilo que você vai ter mais dificuldade de digerir naquele momento, que seu Agni vai estar mais forte. Então a gente entende que comer não é só sentar e comer. Além de tudo, quando você se alimenta, você precisa experimentar a sua presença diante da alimentação. Você precisa digerir com os olhos, com o paladar, com o tato. Você precisa olhar para o alimento, você precisa sentir o seu perfume, para o seu corpo entender que você está digerindo aquilo e você conseguir secretar as enzimas digestivas competentes para aquilo, para o seu estômago esvaziar, seus intestinos esvaziarem adequadamente, para a motilidade gastrointestinal acontecer, a salivação acontecer. Para todos esses processos acontecerem, teu corpo precisa estar consciente de que você está se alimentando. E é aquela coisa. Isso vai fazer com que você digira bem, dirija ótimo, digira bem e não produza toxinas. E se você fizer isso corretamente, você não vai ter sensação de empanzinamento, você não vai ter flatulência, você não vai ter essas coisas, se seu Agni estiver correto, é claro. Então, a gente já viu que é muito criterioso a forma como a gente se alimenta, como o estudo sobre a alimentação é muito importante. E a alimentação mental é a mesma coisa. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista do yoga, dos corpos sutis, o nosso corpo grosseiro de carne, que é o que a gente trata geralmente com a medicina, que é o nosso Annamaya Kosha, ele é feito do que a gente se alimenta. A gente vai comer, o nosso organismo vai digerir, o nosso Jataragni principalmente vai digerir, vai transformar aquele substrato em tecidos, vai construir os nossos tecidos a partir daquilo. E aí vem toda aquela, para quem já estudou a embriologia, vem toda aquela questão de um dato gerando o outro, raça dato, gerando mansa dato, assim por diante. Então a gente tem que pensar que a gente é o que a gente come, de certa forma. E o mesmo acontece mentalmente. Porque, para a gente entender a saúde mental, a gente precisa vislumbrar o que é o nosso corpo mental. O que é o seu corpo mental? São as suas ideias, a sua autoimagem, o seu ego, o seu pensamento, é o seu funcionamento, é como você enxerga o mundo, como você enxerga as coisas. Esse é o seu corpo mental. E como ele foi formado, essas ideias preconcebidas sobre as coisas, ela foi formada a partir da sua alimentação mental. Então é interessante a gente conseguir entender isso, que o nosso corpo mental é um reflexo do nosso alimento mental. Então, geralmente, as pessoas que sofrem de muita ansiedade, especialmente na época atual em que a gente vive, são pessoas que têm uma alimentação mental muito ruim. São pessoas que estão consumindo alimentos mentais extremamente excitatórios. Tem que pensar que Vata é móvel. Então, é um guna de Vata que está presente nessa alimentação mental. Quando a gente a pessoa maratona uma série, ou está o tempo inteiro no celular, nas redes sociais, as crianças de hoje em dia, que já estão excessivamente com estímulos eletrônicos, todos esses estímulos eletrônicos, quando uma criança, por exemplo, pega um celular para jogar um joguinho que tem ali naquele aparelho, a gente precisa entender que alimento que é esse, porque aquilo ali tem luzes, cores, sons, informações e cores fortes, brilhantes, as cores primárias vermelho, azul, amarelo, que mais despertam o cérebro. Então, é algo extremamente excitatório, que vai levar a uma liberação cavalar de neurotransmissores, especialmente de dopamina, provocando uma sensação de prazer muito forte. E isso vai causar um prejuízo muito grande à pessoa. Por quê?
porque o primeiro sintoma que isso provoca é a baixa tolerância à frustração. O que significa isso? Quando você, a partir do momento que você aprende na sua educação, que você tem lá um aparelho celular e você clica nele e a partir disso você recebe uma injeção de dopamina, você passa a perceber que você cria uma educação intuitiva, um corpo mental crédulo de que não é necessário fazer esforço para ser recompensado na vida. Isso é um dos grandes problemas que as gerações atuais têm. A geração millennials, a geração Z. Então, gente, para a gente chegar ao final desse nosso papo aqui, eu quero contar para vocês sobre como o Ayurveda vem auxiliando as pessoas que passam por algum acometimento relacionado à saúde mental delas, como o Ayurveda vem ajudando essas pessoas, né? Bom, eu só posso falar através da minha experiência e também daquilo que eu venho observado através das experiências de colegas de trabalho e até mesmo dos meus professores aqui pela Índia, né? Ah, eu tenho a felicidade de perceber, né, ao longo da minha prática, do meu tempo de prática do Ayurveda, como as pessoas recuperam sua saúde mental por trilharem os caminhos do Ayurveda. Eu tenho uma coleção, né, uma relação grande de pessoas, possivelmente algumas delas vão estar, inclusive, assistindo essa nossa transmissão aqui, que sentiram um impacto muito positivo e importante em relação à sua saúde mental. E também eu pude perceber o quanto a Ayurveda ajudou a pacientes, né, psiquiátricos que tratavam quadros moderados ou até mais graves de ansiedade, depressão, a se livrarem dos fármacos sintéticos com o apoio dos seus psiquiatras, inclusive, né, para a utilização dos fitoterápicos, que geram muito menos danos, aliás, geram pouquíssimas consequências ou nenhuma, né? Então, assim, é muito bom eu poder ter acompanhado isso, né? É claro que a gente tem um longo caminho aí pelo Brasil em relação à discussão sobre o uso dos fitoterápicos. A minha missão é ensinar cada vez mais profissionais a fazerem o uso seguro dos fitoterápicos, também em relação à saúde mental. Existem muitos outros profissionais no Brasil capacitados para isso, que podem auxiliar esses profissionais a fazerem o uso adequado, assertivo, seguro dos fitoterápicos, né? Então, eu posso dizer para vocês que foi até agora uma alegria poder perceber o quanto a Ayurveda implementou e reintegrou a saúde mental destas pessoas e vem sendo uma alegria, uma vez que o meu trabalho aqui é constante. Quem me conhece sabe que eu vivo em função do Ayurveda, né? Eu acordo respirando Ayurveda e vou dormir respirando Ayurveda. Eu faço um monte de coisas ao mesmo tempo relacionadas ao Ayurveda, até mesmo porque nós somos muito poucos profissionais no Brasil e nós precisamos mesmo desse empenho para nós vermos um cenário cada vez melhor em relação ao Ayurveda no Brasil, né? E aí, todos podem contar comigo nesse sentido, porque a minha devoção e a minha dedicação ao Ayurveda é irrestrita, né? E eu faço isso sem grandes esforços, né? A gente fica cansado fisicamente, mas animicamente, internamente, a gente fica muito feliz. Eu desejo longa vida, saúde mental para todos vocês, e eu não posso terminar essa nossa conversa aqui falando sobre um dos elementos mais importantes em relação à promoção da saúde mental e que também faz parte do Ayurveda: meditação. Meditem todos os dias, de forma preventiva, de forma paliativa e até mesmo para quem já está se tratando aí, está passando por alguma forma de tratamento psiquiátrico. A meditação, ela é o que eu chamo de cirurgia invisível. Ela altera plasticamente o cérebro, deixa você predisposto à saúde mental. Então, vamos construir, proteger a nossa saúde mental. Deixo um abraço terno a todos e feliz dia do Ayurveda.